Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Go Podcast. Eu sou a Gabriela e hoje a gente está com um convidado muito querido também, conhecido por muitos aqui no Canadá já, principalmente pela comunidade brasileira, o William, mais conhecido como Will. Seja muito bem-vindo, Will. Obrigado pelo convite. Bem-vindo, mas antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês darem o like, compartilharem. O que mais que eles têm que fazer, Will? Você que é expert aí. Tem que se inscrever, tem que dar like, tem que comentar, né? Tem que ter todo o engajamento. Aí. Foi muito bom ter você aqui. Para quem não conhece, o Will, ele trabalha também como consultor de imigração. As pessoas talvez de fora pensem, os consultores de imigração têm uma rixa, alguma coisa. Muito pelo contrário, a gente se dá super bem. E ele tem sido um parceiraço. A gente compartilha casos, a gente tira dúvida um com o outro. Então é uma pessoa muito querida. Eu tô muito feliz de ter você aqui. Eu que agradeço. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Renato, pelo convite. E realmente a gente troca muitas figurinhas, né? Tem que ser sempre esse compartilhamento de experiência. Então a gente aprende bastante. Eu aprendi muito com você. Então muito obrigado por sempre estar disponível pra gente trocar essas figurinhas. Isso é muito importante pra mim. Agora me fale, quem é o Will? O Will. Já moro no Canadá, uns quase 9 anos. Né? Eu sou um consultor de imigração hoje em dia, já venho nessa profissão, nesse meio de imigração há uns 6, 7 anos, né? Envolvido com casos e dentro do mercado de imigração como um todo. Tá? Antes de vir para o Canadá, eu me formei no Brasil, eu sou formado em administração, então no início da minha carreira eu nunca pensei que eu ia chegar nesse ponto, né? Trabalhar com imigração. Mas hoje eu me encontrei nessa carreira, tem, claro, desafios constantes, aprendizado constante e tem que ser bem resiliente para lidar com as distintas mudanças que acontecem a todo momento, né, todo ano. Mas hoje em dia sou um consultor de imigração e sou muito feliz nessa profissão. Will, eu sempre pergunto para as pessoas como que o Canadá chegou na vida delas, porque não é comum brasileiros consumirem a cultura canadense, né? A gente Sim. não tem isso nas nossas televisões, enfim. Como que foi para você? Como é que o Canadá se apresentou para você? Realmente não foi algo pensado ou planejado, né? Eu lembro que com o meu esposo a gente tinha planejado uma próxima viagem internacional e a gente ia passar, vamos para Nova York e a gente aproveitar para visitar Toronto, Montreal, né? Principalmente Montreal porque ele tem uma prima que mora lá. Aí com o tempo a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre o Canadá, até porque a gente vinha passear aqui. E aí, dessas pesquisas, a gente foi gostando cada vez mais do país. A gente pensou assim, por que não a gente fazer um intercâmbio, né, para estudar inglês durante, por exemplo, um mês? E aí, esse planejamento de turismo e depois de intercâmbio acabou virando algo para talvez ficar aqui permanente. Então, a gente mudou ali para planejamento de estudos de longo prazo, eu vindo como estudante, assim como muitas famílias também utilizam esse tipo de estratégia para vir para o Canadá até hoje. E chegando aqui a gente se apaixonou pelo país e realmente percebeu que existiam formas de nós nos qualificarmos para tentar uma imigração permanente e foi isso que aconteceu, acabou ali em torno de 1 ano e meio depois que a gente chegou aqui, a gente já estava com a residência permanente. Nossa, foi rápido. Acabou sendo bem rápido. E foi um projeto do casal ou foi um puxando mais o outro? A questão de viagem, os dois gostam bastante, né? Então isso eram os dois ali juntos nesse planejamento. E aí depois a questão de mudar para intercâmbio, eu acho que foi algo bem Então vocês vieram orgânico primeiro mesmo. para visitar Toronto, para visitar a prima e depois acabaram voltando para estudar ou já vieram para estudar? Já veio para estudar. Foi só entendi. a intenção de vir para visitar, né, para turismo. Aí se transformou em intercâmbio. E transformou em intercâmbio. Toronto exatamente. foi a primeira porta de entrada? Vocês ficaram em Toronto primeiro? Não, no final das contas nem fomos para Toronto ou Montreal no início, né? A gente já veio direto para Vancouver. Já conhecemos Toronto e Montreal por visitas que fizemos depois, mas nem chegamos aí para aquela região. Então foi aí um período de um ano, um pouco mais de um ano entre pesquisa, depois matrícula, preparação de inglês, né, a solicitação de permissão de estudos. Então é um longo caminho, né? Sim. Mas acabou sendo bem interessante, de algo que era só uma próxima viagem internacional, acabou se tornando uma mudança bem radical de vida mesmo. Nós não nos arrependemos, é claro que eu não posso falar necessariamente por ele,
mas eu sei que ele também ele gosta bastante, né, dessa mudança que aconteceu conosco. A gente gosta bastante de morar aqui, por mais que não seja um país perfeito. Mas não onde existe, é perfeito? Né? Não Exato. existe. Teve uma vez que eu comentei na internet falando sobre migrações de Brasil para fora e de pessoas de fora para o Brasil, e uma pessoa falou bem assim, vocês moram aí no Canadá, mas ficam dizendo que aí é perfeito, nunca vai ser perfeito. Eu falei, gente, me diz um dia é perfeito que eu vou, porque assim, não tem, né? Não. Eu acho que o perfeito tem muito a ver com o que você espera da sua vida Sim. naquele momento. Exato. Eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, para mim era o perfeito naquela época, era o perfeito, era meu sonho de consumo, era tudo que eu estava vivendo. Hoje, constantemente eu me questiono, você quer voltar, Renata, para os Estados Unidos? Porque eu não questiono voltar para o Brasil, não. Isso não tem, isso não tá na minha lista. Aí eu penso assim, você voltaria, Renata, principalmente no momento econômico que a gente está vivendo e tudo? E eu não sinto vontade, Will. Com todas as dificuldades que a gente tem enfrentado aqui, eu acho que o Canadá me recebeu como imigrante de uma forma muito braços abertos, diferente do que eu sentia nos Estados Unidos. Então aqui eu me sinto muito parte, sabe, do país. Com meu inglês quebrado, né, broken English, com toda, enfim, sotaque e tudo, eles me respeitam. Sim. E eu acho que isso é muito importante para o lugar que você quer viver como uma segunda nação, né? Eu concordo. Eu também sinto a mesma coisa, né? Que a aceitação da maioria, ela é muito boa, né? Então, tem esse acolhimento, tem muita compreensão, né, da população, porque também boa parte das pessoas que moram aqui também são imigrantes, né? Então, eles também trazem esse background, né, cultural bem variado, bem diverso, né? Então é bem interessante. Eu concordo, pelo menos da minha parte, eu também não me vejo voltando pro Brasil, né, não por escolha. E eu concordo que aqui eu também me sinto bem mais aceito, né? Por mais que eu não tive, como você, uma experiência de né, em um outro país, sem ser o país de cidadania, mas de qualquer forma eu também gosto bastante dessa mudança para cá, embora, mais uma vez, não seja um país perfeito, longe disso. Sim, e você veio mais ou menos ao mesmo tempo que eu, 7, 8 anos que você falou, não foi isso? Isso, eu vim em 2016. 16, então, igual a mim, exatamente. Você sentiu muita falta do Brasil? Você sente muita falta do Brasil? Você vai lá com frequência? Como é que é o coração? É até um pouco engraçado falar disso, mas sendo bem sincero, não, eu não sinto. A sinceridade doeu aqui agora, não. Não sinto falta, assim, de ir pro Brasil. Tem família lá, então, mas eu acho, assim, que todos na família entendem que, como eu moro num outro país, não é algo que todo momento ou todo ano eu posso ir para lá, né? A gente sabe que, né, gerenciar férias não é algo simples, ainda mais aqui, né, que a gente geralmente tem menos tempo de férias. Então, e principalmente quem trabalha nesse segmento, né? Exatamente. Porque não pode parar, a gente não tem para jeito. nunca. Então, quando eu tiro férias, né, viajo, ainda estou trabalhando, mas numa escala menor de tempo, né? Então, eu entendo que a família, né, no Brasil, eles são bem compreensivos com relação a isso, de que o Will mora em outro país, né? São ali, 16 horas de voo. Né? Seus pais têm, vocês têm São Paulo, né? Você tem quantos irmãos? Eu tenho um irmão apenas. E mora no Brasil? Ele mora no Brasil também. Ainda bem pra sua mãe, né? Sim. Vocês são de qual cidade? De Guarulhos, em São Paulo. É muito mais perto, 16 horinhas vai, porque a gente é Salvador, então ainda 24 no mínimo. Assim. Porque aí tem que ir Guarulhos, depois Salvador, aí fica mais difícil. Eu já desço ali na cidade, aeroporto já é onde eu moro. Você concorda de fazer essa equiparação? São Paulo seria Toronto e Rio de Janeiro seria Vancouver, ou para você não faz sentido nenhum? Eu não conheço o Rio de Janeiro, mas eu entendo quando as pessoas comparam dessa forma. Eu acho que seria ali uma comparação um pouco loose, eu diria, mas ainda existem algumas características que se encontram, né? Principalmente quando a gente compara a questão de Vancouver e Rio de Janeiro terem muito essa natureza presente na vida das pessoas, um estilo de vida um pouco mais voltado para qualidade de vida, né? A busca ali desse equilíbrio entre trabalho e lazer. Enquanto que Toronto, né, muito mais focado para carreira profissional, para crescimento profissional, assim como em São Paulo. Esse tipo de cultura, né,
corporativa é bem Sim, presente. bem Então, vivo. eu acho que nessas características existe Faz uma sentido, comparação, né? faz bastante sentido. Eu trabalho com fone ouvindo podcasts, notícias e tal, né? E aí caiu uma influencer daqui, uma brasileira, e ela estava compartilhando a separação dela. Uhum. Ela e o marido vieram, ele não se adaptou, ele voltou, enfim, tentaram a longa distância, não deu, ela queria ficar completamente, ela Caramba, que ficou chato. e ele foi embora e aí divorciaram. Sim. Anos aqui divorciaram. E aí eu pergunto pra você, quando vocês vieram, foi um projeto dos dois, né? Vocês dois compraram e me parece que tanto você quanto o Greg amam morar aqui. Sim. Nesse período, nesses anos que vocês estão aqui, você sentiu conflito no relacionamento com ele, pontos de vista diferentes do que vocês estavam vivendo como imigrantes? Acho que até pela adaptação o casal se reinventa, né? Sim. Que é tudo diferente. É tudo diferente, é um bom desafio no início, né? Então, eu acho que justamente por cada um estar enfrentando os seus próprios desafios com essa mudança, né? Tem que ter ali não só uma boa compreensão, mas bastante comunicação entre o casal para que um possa ajudar o outro, mas também respeitar aquilo que o outro está passando, né? Que cada experiência é única mesmo num casal. Então, eu lembro que no primeiro ano era um período em que a gente tinha que estar bem aware, né, de como a gente estava se sentindo e sempre se comunicando bem, mas depois desse primeiro ano tudo fluiu bem tranquilo, mas eu não diria necessariamente uma tensão no relacionamento, isso não, a gente só tinha que ter muito mais cuidado, né, com o que a gente decidia fazer, não só para o nosso futuro, né, aqui, mas também para respeitar o quanto cada um estava evoluindo com relação a essa adaptabilidade no Canadá, né? Então, até pela gente ter conseguido se tornar residentes permanentes com uma certa rapidez, né, em torno aí de 1 ano e meio depois que a gente chegou aqui, eu acho que isso facilitou bastante dali em diante a gente abraçar o Canadá como o nosso novo lar É, uma permanente. vida antes e depois do PR, né? Com Exato. certeza. E vocês conseguiram fazer uma rede de apoio de amigos aqui, porque sem família, né? Sim. Vocês precisam ter relacionamentos até para não se sentir muito só. Vocês Sim. conseguiram fazer essa rede de apoio aqui? Sim, nós nunca, nem eu, nem o Gregory, nós somos de muitos amigos, mesmo quando a gente era no Brasil, mas sim, a gente tem uma rede de apoio, não tão recentemente, mas em 2000, acho que foi final de 2021, a irmã do Gregory e a mãe dele se mudaram para o Canadá, então que agora legal! tem até um pouco de família aqui também, né? Também em Então, British Columbia? também em British Columbia, eles moram atualmente em Surrey. Né? Que legal! Sim, então é algo que traz também esse tipo de contato com a família de novo, né? O que é bem legal. E ter a mãe dele próxima, até porque no caso da mãe dele, aí agora tem os 2 filhos morando no Canadá, então ela ia ficar sozinha, então ela tá aqui. E ela que era uma pessoa que não tinha necessariamente o objetivo de se mudar para um outro país, ela hoje se vê muito bem no Canadá. Que bom, então, que se adaptou bem, né? se Porque adaptou minha mãe bem. não se imagina se adaptando aqui. Minha mãe veio, né? Ela fica com o casaco o tempo todo, mesmo no verão, ela sente frio, né? E meu pai, quando veio, falou o quê? Que era melhor Prefiro morrer do que viver aqui. Mas meu pai é boêmio, ele gosta da farra, ele gosta da família Sim. fazendo festa durante 3 dias seguidos. Aqui a gente não tem isso. Meu marido não bebe, Renata é extremamente cristã, então é muita coisa de igreja. Meu Sim. pai ficou completamente perdido aqui, entendeu? Não fazia sentido para a realidade dele. Sim. Eu compreendo, é difícil. Mas Renata quer fazer o Parent Sponsorship. Eu quero fazer, porque a gente nunca sabe dia de amanhã, né? Porque assim, a gente viu que abril foi em 2020, até agora estão chamando de 2020. 2020, Eu falei, cara, se abrir, entendeu? Bota o nome lá, vai Sim. que, né? Vai que ele concordo. muda de ideia, eu não sei, a gente não A sabe. gente nunca sabe o futuro, né? Eu concordo com esse approach. É difícil saber. Eu prefiro fazer por precaução, mas acreditar que vem, eu ainda não acredito, não. É difícil. E vem cá, você visitou outras províncias, você falou que viajou por outras províncias. O coração é BC mesmo ou já pensou em ir para outro lugar? O coração é BC. Eu também. Mas já pensei, sim, seriamente mudar, principalmente quando a gente visitou Alberta. Eu não vou me recordar o ano, acho que foi 2021. Então, a gente já tinha algumas preconcepções com relação a Alberta, mas a experiência foi fantástica, né? Foi muito melhor. É muito do que a gente bonito lá imaginava. também, né? É muito lindo. E a gente se via, assim, morando em Calgary, por mais que a gente já visitou outras cidades, né? Então, por exemplo, Toronto, Quebec, Montreal, Ottawa.
eu gostei dessas cidades, mas eu não me via morando nelas, né? Por, enfim, diferentes características. Mas em Calgary, naquele momento eu me via, mas de qualquer forma, depois de bastante reflexão e bastante pesquisa, a gente decidiu que BC ainda era muito mais oferecia muito mais aquilo que a gente busca, né? Ou aquilo que a gente acredita, ou que a gente se sente, né, confortável. E ainda nos últimos anos a gente prefere, né, uma vida bem mais tranquila, então a gente está morando hoje em dia em Port Coquitlam, né, É que é uma linda essa cidade, região, adoro. então é Muito bem mais urso ali. tranquilinho. Exato. Já visitou, algum urso já visitou vocês? A gente já viu o urso algumas vezes, né? Tem muitos parques, mas tem um parque bem do lado do condomínio onde a gente mora, que a gente passeia com o nosso cachorrinho quase todo dia. E aí a gente já teve alguns encontros não esperados com o urso. Em Porto Coquitlam, onde ele mora, tem urso, inclusive de entrar na garagem, né? Eles entram na garagem das casas. Muito Tem que tomar sinistro. bastante. É lindo, é lindo. Eles Eu são amo, lindos. mas Lindo, longe, infelizmente não dá pra chegar muito perto, Longe, né? Sim, deixar eles viverem a vida deles, mas eles são assim, muito lindos. São realmente animais muito lindos. Mas eu prefiro não encontrá-los. Agora sim, a gente já sabe, o Canadá é lindo, maravilhoso, viver aqui é muito bom, mas quais são os desafios assim que você sentiu? Falou, caramba, isso pra mim tá difícil de entender. Existiu? Não. No caso, assim, de desafio, né, no início teve bastante desafio com a parte de carreira, por exemplo, com o que eu vou trabalhar, pelo menos na minha parte, né. Pro Gregory foi mais tranquilo, porque como ele é da área de tecnologia, então tem esse tipo de mudança bem mais, né, simples. Mas no meu caso, eu trabalhei por muitos anos numa imobiliária no Brasil, né? Eu trabalhava com contas a pagar, com parte administrativa. Então, quando eu cheguei aqui, eu estava estudando Business Communication, mas não era ali um programa de estudos que eu via como com um grande potencial para me ajudar a mudar de carreira ou para iniciar alguma carreira profissional no Canadá. Então, eu lembro que aí no primeiro ano de estadia, o meu principal desafio era avaliar após eu concluir esse programa de estudos, que era o que nos manteve aqui O no inglês Canadá. era uma barreira pra vocês ou não? No início, sim. O inglês, sim, era uma barreira, porque a gente sempre imagina, por exemplo, eu tenho um nível intermediário, né, de inglês no Brasil. Então, você consegue ali fazer as tarefas ou, enfim, né, aquelas interações que são esperadas com aquele Viajar nível. de turismo. Exato. Aí, quando você chega e você está morando num país em que você está imerso naquele idioma, né, para usar em diferentes situações, aí você percebe, nossa, quanto que eu ainda preciso aprender, né, por exemplo, não só a questão de aumento de vocabulário, mas também trabalhando conforme o que for possível, né, na pronúncia e, enfim, saber lidar em diferentes situações. Então, isso no começo foi bem desafiador. Eu lembro que depois, no segundo programa de estudos que eu fiz aqui no Canadá, que aí já foi na UBC, aí eu senti que o nível aumentou, o nível de dificuldade aumentou ainda mais, porque eu já estava mais confortável com o nível de inglês que eu tinha na época. Aí quando eu comecei a estudar com diferentes outros alunos de diferentes backgrounds. Esse curso da UBC foi de imigração que você fez, né? Foi o de imigração. E como é que caiu essa questão de não vou fazer um curso de imigração? Onde surgiu? Teve alguma influência de alguém, alguma coisa? Foi bem na época em que nós estávamos organizando ali a documentação para residência permanente, então criando o perfil, aí recebe convite, prepara os documentos, manda para o governo e não que isso é dessa forma em todos ali as composições familiares, mas no nosso caso eu era responsável pelos documentos, né? Então eu sempre fui assim, mais organizado com essa parte de documentos, então tudo que era necessário eu ia já organizando e sempre me precavendo com essa questão. Então aí foi até uma sugestão do Gregory na época. Ele comentou assim, você está lidando tão bem com esses files e tudo mais, né? Você nunca pensou em talvez trabalhar com imigração, né? Como estudar para ser consultor de imigração. Aí eu falei assim, talvez eu poderia considerar isso. Eu comecei a pesquisar sobre, né, o que era necessário, entrei no site do CICC para buscar ali qual seria o caminho, né, que tipo de programa de estudos que eu teria que fazer, quais são os requerimentos da profissão, e aí com base nessa pesquisa eu comecei a
vislumbrar, né, esse tipo de carreira, eu falei assim, realmente talvez seja algo que eu acho interessante, e aí eu me inscrevi, tinha uma turma para começar em janeiro de 2018, e essa ficha aí caiu por volta aí de outubro de 2017, então eu falei assim, é um bom Então momento foi pra bem já no começar. começo, né? Porque depois Foi tiveram bem. várias mudanças e aí complicou bastante. Eu não sei se você lembra, mas eu lembro que quando ele estava se formando, a gente recebeu o currículo dele. Não lembro. A gente recebeu o currículo dele. E só que a gente não tinha dinheiro nem para pagar a nossa conta, imagina pagar o outro funcionário. Foi bem no comecinho da Gonorte. Foi bem no comecinho da Gonorte. Quase ele ia trabalhar comigo. Ia ser um prazer, porque só o jeitinho que ele fala calmo, tranquilo, aqueles casos mais críticos era ele que ia resolver. Já teve um momento de você pensar assim, poxa, onde é que eu fui me meter com essa carreira? Já teve momentos assim, porque eu tenho praticamente constantemente. Sim. Eu acho que todos os consultores passam por isso, porque a responsabilidade é muito alta. A gente já teve uma boa quantidade de consultores na empresa que muitos verbalizaram, tipo assim, eu tô sofrendo, tipo, não tá sendo legal, eu tô sofrendo, eu tô tendo crise nervosa, ansiedade, porque eu acho que o peso da responsabilidade realmente é muito importante. Não só isso, a cobrança, você recebe uma cobrança interna sua de ser um bom consultor, mas de tantos clientes, de tantos processos diferentes, e você, por exemplo, quando faz a aplicação de vistos, você não controla o tempo do processamento, então além de você o estresse de fazer a aplicação, você tem o estresse do cliente no seu pescoço. Sim. Cadê? Tem alguma atualização? Tem alguma atualização? Também. Não é? Tem que lidar com tudo isso, esse tipo de management, né? De tanto ali novidades que surgem do governo. Então, você está acostumado com tais regras, aí elas mudam. Aí você vai, estuda essas novas regras, você as entende, você consegue orientar, aí de repente elas mudam de novo. E isso multiplicado ali por diferentes processos em diferentes locais. Então, eu costumo dizer que imigração, né, é uma área muito ampla. É muito difícil, por exemplo, encontrar um profissional que lide com absolutamente todos os casos que existem, desde, por exemplo, refúgio até patrocínio familiar, mas para aqueles que se concentram em alguns programas apenas, isso já é uma tarefa bem difícil, assim como é o meu caso, me concentro só em alguns programas. Eu também. Renata tem a resistência, inclusive, de ampliar por isso, Eu tenho resistência, porque eu falei assim, cara, é muito difícil você ser muito bom se você pegar tudo. É muito difícil. Então eu falei assim, eu prefiro ser muito boa no que eu faço e ser limitada naquilo dali do que pegar um monte de coisa. Sim, é uma responsabilidade muito grande, então, igual você perguntou, sim, de vez em quando surge esse pensamento de, nossa, que desafio, né, constante. Mas eu acho que em outras profissões também tem ali os seus próprios desafios, mas na nossa é realmente bem estressante algumas vezes, principalmente quando o governo surge ali com um pacote ali com várias mudanças de uma vez e geralmente na sexta-feira. Nossa, é então horrível. isso. Quer ver uma coisa que eu acho desafiador, Will, que esse para mim é uma coisa muito difícil, é quando a imigração comete um erro. Por exemplo, a imigração comete um erro no processo seu. Sim. Eu tive um caso há 2 anos atrás, um caso que a pessoa fez um LMIA, foi aprovado, a gente aplicou a autorização de trabalho dessa pessoa. O processo da autorização de trabalho demorou mais de 1 ano para sair a resposta. E a gente em cima. Quando veio negado. O oficial alegou que essa pessoa tinha trabalhado de forma irregular no Canadá. Ele não viu que na documentação que ela tinha um co-op. Então, o co-op foi o trabalho dela, não foi irregular. Ou seja, claramente um erro. Só que, poxa, a pessoa está esperando já 1 ano o resultado da aplicação. Vem uma negativa bem em dezembro, perto do Natal. Nossa. Eu lembro que eu estava no Brasil. O sangue, assim, foi no chão, assim, que eu já imaginei, meu Deus do céu, essa pessoa tem que parar de trabalhar, sabe? Até reverter e tal. Sim. E ela ficou desesperada, e eu também estressada. E eu liguei para um outro consultor amigo meu que trabalha comigo. Fulano, olha aqui pra mim, olha aqui esse processo, tem alguma coisa errada? Ele falou, não, Renato, o oficial errou mesmo. Eu falei, meu Deus, e agora? Aquela coisa, aquela situação, aquele estresse. Entramos lá com pedido de reconsideração, só que você ficar sem trabalhar aqui... vários meses, porque demora vários meses. Porque demora para eles darem uma resposta. Eles foram para o Brasil. Imagina só a situação. E aí a gente mandou um e-mail para o ministro da Imigração explicando o caso. Sim. E foi aí com o e-mail do ministro da Imigração que ele intercedeu lá dentro lá com o oficial. E aí de uma hora para outra veio a aprovação. Mas você já pensou, há semanas...
E também tem o lado do cliente, que até então ele não sabe se é o governo que errou mesmo, se é a consultora que está inventando história para tirar o da reta, né? Não, mas tipo assim... tem várias situações, né? Quero ver os documentos. Tá aqui os documentos que foram enviados. Sim. Tá aqui, ó, seu copo estava aqui mencionado, tá tudo aqui explicado. Então tava tudo salvo para mostrar. Mas o estresse que causa, sabe? A gente se envolve, não tem como a gente não se envolver, não tem como ser imparcial nesse processo. E lidar com o cliente, independente do segmento, já é complicado. A gente encontra pessoas maravilhosas pelo caminho, encontra pessoas dificílimas. Também. E quando isso envolve investimento financeiro alto, sonho de vida, estrutura familiar toda em jogo, é muito difícil. Assim, realmente eu tiro o chapéu para vocês consultores, porque é muito difícil. E é nisso que a gente acaba criando esse tipo de relacionamento. Eu com outros consultores, ele com outros consultores, porque a gente acaba encontrando um no outro uma identificação. Eu sei o que ele sente, o que eu sinto na pele. Então, assim, a gente acaba se transformando amigo mesmo no relacionamento profissional. Eu sou completamente contra esse negócio de segmento e contra um ou outro como concorrência. Eu acho que tem mercado para todo mundo, eu acho que todo mundo tem o porquê tá ali, entendeu? Então eu acho que quando se ajuda é muito melhor. Tem muitas essas rixas no Brasil falando, né, de música, que um quer passar a perna no outro. Gente, eu acho isso uma perda de tempo, sem noção nenhuma. Porque no final das contas, essa profissão, ela também vai de encontro muito com a assimilação e também o cliente, né, ele encontrar ali naquele profissional um tipo de qualidade ou característica que seja ali mais interessante. Né? Sim. Então, profissionais competentes, tem diversos profissionais competentes, né? Então isso não é nenhuma questão. Né? Mas às vezes a pessoa ela se encontra um pouco na história de um ou na história de outro, ou ela se sente um pouco mais confortável de falar com um ao contrário de outro, e às vezes ela simplesmente só, a primeira pessoa com quem ela conversou, né, por uma indicação de um conhecido, ela já gostou e ela segue com aquilo. Então assim, felizmente, nós temos excelentes profissionais, né, profissionais brasileiros e canadenses aqui, que são brasileiros e canadenses, né, assim como nós, aqui no Canadá, oferecendo serviço de imigração. Então, para o público brasileiro, tem muitos profissionais bons mesmo, e muitos de nós, a gente sempre se ajuda, né, troca essas figurinhas, então é bem interessante mesmo. Por mais que estamos no mesmo ramo, então exista essa competição, mas eu sinto que boa parte, não posso falar por todo o mercado, mas eu sinto que pelo menos o mercado que eu conheço, existe bastante coleguismo, né, bastante suporte um ao outro, isso é bem interessante. É uma das coisas que, por exemplo, me motiva a permanecer nessa carreira. Né? Então, eu já pensei algumas vezes em entrar, mas não tive coragem. E você já cogitou trabalhar com o governo? Porque isso é uma coisa que eu cogito, assim, tipo, eu trabalho com um cliente muito perto, né, a gente sente o impacto disso, então às vezes eu penso, cara, eu não quero mais fazer o processo, eu quero ser a pessoa que julga o processo. Você já pensou nisso? Já pensei em trabalhar com essa parte de análise, né, dos processos, então ser ali o Decision Maker, IRCC Officer, enfim, Case Manager, né? No entanto, algumas coisas sempre me levaram para permanecer, né, como consultor. Primeiro, a questão de que, como oficial, eu não poderia, por exemplo, representar caso seria um conflito de interesses. Isso. Né? E o segundo, eu acho que talvez o mais importante é que era muito difícil, pelo menos na época que eu estava pesquisando sobre, conseguir trabalhar remotamente com isso. Né? Aí eu já estava morando em Port Coquitlam, os trabalhos estavam mais concentrados, né, para Vancouver, mas de qualquer forma não descarto essa como uma possibilidade para o futuro, tá? Porque dá é um tipo de profissão que também parece interessante, né? Tá do outro lado, conhecer um pouco internamente, mas por enquanto não seria essa ali o foco, né, da carreira. O mais te segura o schedule, né? Eu penso nisso também, porque uma das coisas... Não, o principal motivo que me fez trabalhar com a imigração foi criança pequena, minha filha estava pequena, e aí quando você tem filho pequeno, você que pega na escola, você que leva na escola, aquela coisa toda, e eu precisava de fazer alguma coisa que tivesse flexibilidade de horário. Também. Sabe aquela coisa, eu mando no meu tempo? Sim. E aí a gente resolveu abrir uma agência de intercâmbio na época, só que a gente não vende nada, Will. A gente não vende nada. Se me der alguma coisa para vender, eu dou de graça, porque tipo, eu sou uma negação, não vendo nada.
E aí eu falei, cara, eu tenho várias dúvidas sobre imigração, ninguém responde. Aqui a gente indicava, na época era bem menos consultores brasileiros do que tem agora, então a gente indicava nossos clientes brasileiros para os consultores que tinham no momento, e eles voltavam reclamando, dizendo, você me indicou fulano, falando não respondeu, já tem não sei quantos dias esperando, entendeu? Sim. Aí mas a gente não pode fazer. Aí, Renata, então vamos fazer? Eu falei, não, aí cheguei, né? Tipo assim, não, vou fazer esse curso. Sabe, mas sem muita informação, eu nem pesquisei sobre aquilo. Eu falei, não, vou fazer o curso. Eu cheguei aqui em Dantal, onde tinha um lugar que fazia. Quanto que é? Tanto. Eu não tenho esse dinheiro, o que eu vou fazer? Vou aplicar pro governo, mandei pro governo, apliquei de manhã, de noite foi aprovado. Aí eu peguei o dinheiro do governo, comecei o curso. Sim. Aí quando no curso eu descobri que eu tinha que fazer uma prova. Tinha que fazer a prova de inglês e a prova do negócio. Aí eu falei, cara, e se eu não passo nessa prova, eu já tô devendo pro governo. E é isso, tipo... Sabe aquela coisa? E se eu não passo nesse negócio... Não, Renata, vamos estudar. E na época eu era colega até do Léo. Você trabalhou com o Léo, né? Léo Mir. Aí eu era colega dele, né? E o Léo Mir, cara, super assim, estudando. E eu com o filho em casa, né? Chega no dia da prova, Léo falando um monte de coisa. E eu falei assim, o que ele tá falando, sabe? Eu falei... Porque você tendo que balancear uma vida de casada com filho, com tudo e tal, e ele lá focadaço, né? E aí fui, passei de primeira. Cheguei, passei de primeira e falei, e agora? Passei de primeira, tenho uma dívida com o governo. Sim. Não tenho dinheiro pra fazer nada, pra abrir nada. De onde que começa isso aqui? E, cara... Parece assim, Deus foi colocando as pessoas certas, sabe? Um belo dia. Eu lembro quando a gente fechou 7 contratos, a Renata ficou, meu Deus, a gente não vai dar conta, 7 contratos. Aí foi fluindo. As coisas foram surgindo, os clientes foram surgindo, e daí surgiu a empresa. Mas não foi nada, tipo, planejado, sabe? Sim. Eu pensava assim, Will, que se eu tivesse 3 aplicações de visto por mês, já era bom. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi na contadora, a contadora perguntou assim, quanto que vocês acham que vocês vão fazer por ano? Aí eu olhei pra Gabriela, ela olhou pra mim, eu falei, 30 mil. 30 mil por ano. Não ia pagar nem nosso salário, ainda para viver aqui hoje, como os preços estão caros. Cara, foi muito mais do que isso, né? Foi, Deus abençoou muito e continua abençoando, porque depois de tantas mudanças, aí veio a pandemia, aí veio as mudanças do governo, e a gente tá aí firme e forte, graças a Deus, com um público legal, com um público fiel, com a equipe incrível, então a gente tá indo. Sim, não, isso é bem gratificante, né, no início também você perceber que as pessoas, elas chegam, elas confiam no seu trabalho, porque dá essa insegurança, né, terminei, né, me formei, no meu caso, eu não iniciei... nenhum ramo empreendedor no início, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar também com ótimos profissionais, mesmo antes de ser consultor, eu trabalhei por quase um ano numa agência de imigração, também aprendi bastante lá. Eu me identifico com você que eu também sou um péssimo vendedor, por isso que eu não posso trabalhar com nada que dependa de vendas, porque eu não vou conseguir, né, make a living. Mas, felizmente, eu sempre tive ali acesso a ótimos profissionais com os quais eu também consegui aprender bastante, porque uma coisa é o que a gente aprende na universidade, sai Vocês com não aquele saem monte de teoria, prontos, né? Não saem. Então a gente sai basicamente sem saber preencher um formulário ou dar uma assessoria ali, a prática, né, para aquele cliente, para aqueles problemas, a gente entende a teoria, mas aí na hora de colocar, né, de aplicar aquilo na prática, então é necessário um tempo para aprender isso. E tem os profissionais que vão aprendendo com os próprios casos, e tem aqueles, no meu caso, que eu fui aprendendo com os o trabalho tutores, para né? outros. Né? Eu tive a mentora, na verdade, assim, mentora. porque... O que acontece? Eu tentei entrar nas agências aqui, mas eles queriam que eu assinasse um contrato de exclusividade por 2 anos, alguma coisa assim, que se eu saísse de lá, eu não podia trabalhar De não competition, né? É, aquela coisa e tal. E eu achei aquilo muito arriscado. Então, eu tinha uma amiga na época que ela era consultora de imigração, ela é hispana, é colombiana. E a gente se conhecia. E eu conversei com ela, eu falei, cara, eu preciso de uma mentora, eu preciso de uma pessoa que olhe meus processos e me dê o direcionamento. Você aceita? E ela, assim, surpreendentemente, de um coração tão grande, ela falou, cara, eu faço pra você. Sim. E daí ela começou a me guiar, sabe? Ela que me ensinou a entrar em Express Entry, fazer as aplicações, checar os documentos e tudo. E daí foi criando uma maturidade, mas sempre com aquele foco assim, tipo, vou me especializar em alguns processos para depois pegar em outros, entendeu? Isso. Indo pouco a pouco. Expandindo, né, aos poucos. Exatamente.
sem querer agarrar o mundo com os braços. Nem vale a pena também, não vale. Já é um trabalho bem estressante, porque a responsabilidade é gigantesca, né? Igual vocês pontuaram, né? As pessoas, elas vêm ali com o sonho delas, é um investimento alto naquilo que elas já estão fazendo, de ter vindo para cá estudar, ou de já ter se matriculado no programa de estudos, ou de já ter feito ali diferentes qualificações, tanto de estudos de idiomas, quanto de talvez um aprimoramento acadêmico para ter um perfil mais atrativo para a imigração permanente. Aí ela chega naquele momento em que ela percebe que precisa de um profissional para estar auxiliando ela naquele propósito. Então, é uma responsabilidade muito grande que aquele cliente está colocando para nós, porque ele está confiando nesse trabalho, né? Então, isso pesa bastante, assim, como uma motivação para continuar tentando entregar sempre o melhor, estar sempre atento a essas minúcias, né, esses detalhes, para não deixar escapar nada, por mais que a gente não tenha como garantir o sucesso de todos os casos, né, mas fazer o máximo possível para reduzir ali as chances de uma negativa, ou para orientar o cliente para que ele entenda talvez quais são os riscos que ele decida tomar, mas isso é muito importante. Exato, mas que se ele decidir estar ciente daquilo, né, então é uma profissão que exige bastante transparência. Responsabilidade, porque assim, é o que a gente fala, eu converso muito com clientes, né? E você tirar uma família inteira de um país que ela, querendo ou não, tem um conforto lá, Sim. por rede de apoio, por estrutura financeira e tudo, para trazer para cá com irresponsabilidade, é muito cruel. Sim. Então, assim, muitas vezes as pessoas que estão fora não entendem os desafios que elas podem encontrar aqui. Então elas falam, eu vou de qualquer jeito, eu faço qualquer coisa. Sim. E isso é muito sério. É muito sério. E a gente não tá numa época econômica no país que dá para dizer, não, vou chegar lá e lá vou dar meu jeito. A gente tá numa época que você precisa ter um cuidado. Então, Sim. eu, pelo menos, eu insisto muito na questão da organização financeira. Principalmente quando você vem com crianças. Sim. Porque aí a responsabilidade é muito maior. Você sozinho, você dorme no sofá. Eu, quando fui para os Estados Unidos, eu alugava o sofá. Eu não tinha dinheiro para alugar um quarto. Sim. Eu alugava o sofá da casa. Olha bem, eu pagava $150 pelo sofá. Parece piada, mas aqui existe isso ainda, das pessoas alugarem um espaço que não necessariamente é um espaço confortável. Você sozinho, você se vira. Né? Você sozinho, você se vira. Você sabe qual era o meu almoço? Porque eu não sabia cozinhar na época. Era o frango do Walmart. Aquele frango pronto do Walmart, eu pegava ele, ia comendo todo dia, eu comia um pedaço do frango, entendeu? E aí botava uma saladinha, botava um pão e tudo, e ia me virando para pagar minhas contas, para pagar minha faculdade nos Estados Unidos. Eu estava estudando, então eu tinha que ter dinheiro para pagar aquilo ali. Tinha um propósito maior. Eu tinha um propósito, então assim, ralando pra caramba para fazer as coisas acontecerem. Agora, com filhos, como é que você faz isso? Não tem como, né? Você vai sujeitar, né, a criança, né, a uma situação que ela não pediu para estar naquilo, né? Então é diferente, né, o adulto ali, ou os adultos tomar essa decisão e, não, tudo bem, a gente vai se apertar aqui um pouco mais, vai ser ali uma situação com menos qualidade de vida, bem menos conforto, mas é pro propósito que a gente quer, né? Mas aí sujeitar a criança é bem complicado, então sim. E a cultura de imigração canadense acho que é um pouco diferente, se você comparar, por exemplo, aos Estados Unidos, que é comum você ouvir os relatos de pessoas que vão com visto de turista, vão ficando, aí vão trabalhando com qualquer coisa, vão construindo uma história. Sim. Aqui eu acho que é muito mais complexo, porque a fiscalização é maior pela população ser menor. E tem também o problema da saúde ser pública, então se você já não tem o direito, você já não pode usufruir, você não tem como chegar lá e, né, ser atendido numa emergência, assim. Acho que até por lei você tem que ser, mas já é mais desconfortável. Enfim, eu acho que tem que ter realmente muito cuidado, mas uma pergunta que Renata sempre faz, eu gostaria de fazer para você, por mais que a atualidade do mundo esteja complexa, o que é que você acha em relação ao Canadá? Ainda vale a pena? Eu considero que para alguns ainda vale a pena. Não para todos, mas para muitos ainda vale a pena. Com bastante planejamento, não só a questão financeira, mas também de avaliar com cuidado a perspectiva de carreira na medida do possível. A gente sabe que não tem como prever o futuro da carreira, mas avaliar se realmente para aquele tipo de carreira ou para as vertentes, né, profissionais que a pessoa pretende seguir, se existe ali uma
boa absorção, né? Ou dá para acomodar aquilo no mercado, porque uma coisa a pessoa está buscando numa determinada região, às vezes numa outra região a situação é bem diferente, né? Existem ali ferramentas disponíveis, né, gratuitamente na internet para a pessoa fazer essas pesquisas, o próprio governo faz até que um bom trabalho de deixar isso disponível através de pesquisas do Statistics Canada, mas eu diria assim que para muitas pessoas que buscam o Canadá ou que sonham com o Canadá, não necessariamente o Canadá hoje em dia é ainda para elas, né? Até porque já era há um tempo atrás um tipo de planejamento que de certa forma, ele limitava o acesso de muitas pessoas, né, a realização desse sonho por conta da questão financeira, né, do que é necessário. Hoje em dia ainda mais, mas eu ainda entendo que para a maioria dessas pessoas o Canadá ainda entregaria para elas, ou elas conseguiriam encontrar aqui aquilo que elas buscam, né? Porque muitas pessoas buscam o Canadá por algumas características, né, ou para fugir de algumas circunstâncias no Brasil, como, por exemplo, ela ter acesso a mais segurança, né? Às vezes ela quer ter acesso a comunidade que aceita ela por ela pertencer a algum tipo de minoria. Às vezes ela busca uma economia que ela seja mais forte ou mais estável em comparação, né, com o Brasil. Às vezes ela busca um país onde ela possa ter uma profissão e o que ela recebe ali de income, ela consiga manter ali, né, uma vida com um determinado nível de conforto que, infelizmente, no Brasil ela não consegue ter acesso. Então, tem diferentes motivos que as pessoas buscam o Canadá. Então, eu entendo que, assim, para muitos desses objetivos, o Canadá ainda tem a capacidade de atender isso, né, de pessoa chegar aqui e ela se sentir feliz com essa mudança, né? Eu me sinto bem aqui por causa da segurança. A segurança. A segurança, para mim, eu acho muito Eu importante. acho que para quem tem filhos ainda tem um plus da educação mesmo, sabe? De você poder dar educação de qualidade numa rede pública. Meus filhos têm acesso a esportes a um preço muito acessível. E meu marido é negro. Eu acho que aqui, diferente dos Estados Unidos, quando eu pesquisei a possibilidade de imigração, eu achei que a resistência ao imigrante e problemas com racismo era muito menor. Então, eu acho que no meu caso, na minha família, foram quase todos esses aspectos. A minoria, a educação, a saúde, tudo. Eu acho que não pesou muito a parte financeira, porque eu também não sabia o que eu ia fazer aqui. Entendo. Eu não tinha inglês, meu marido não tinha inglês, e a gente meio que veio para entender. E a gente veio para estudar e ficar, e a gente se apaixonou, foi a melhor escolha. Mas voltando a preconceito, vocês sentiram preconceitos aqui? Você sentiu rejeição por você ser brasileiro, ou por ser casado com um homem? Enfim, você sentiu algum tipo de discriminação? De discriminação. Não com relação à orientação sexual, felizmente, né? Isso não quero dizer que não exista, né? Então, assim, pessoas podem sofrer sim, porque quando a gente fala assim, o Canadá aceita bem, isso não significa que todas as pessoas no Canadá aceitam bem, né? O Canadá é composto ali por pessoas de diferentes backgrounds, com diferentes pensamentos, mas, então, assim, tem circunstâncias, né, recorrentes até na mídia de discriminação, não só com relação à orientação sexual, mas em outros tipos para outros tipos de minorias, mas como eu diria assim, na maioria, ou pelo menos em grandes cidades, é uma situação muito menos recorrente, né? Então, pelo menos no meu caso, eu nunca sofri discriminação por orientação sexual. Eu me recordo no meu primeiro emprego, que eu trabalhei por alguns meses num supermercado, eu sentia uma certa resistência, não diria discriminação, mas o meu nível de inglês ainda era bem assim em desenvolvimento. Então eu senti que era um pouco mais difícil. Alguns, por exemplo, clientes não tinham tanta paciência, né? Então a maioria tinha paciência, alguns nem tanto. Então eu diria que mais a questão de barreira linguística inicialmente, né? Mas não era nada que me impedia de continuar, né? Então era uma situação que felizmente já ficou no passado, mas de qualquer forma eu entendo que para quem ainda está desenvolvendo o nível de inglês, ela vai encontrar na sua maioria pessoas aqui que vão ser bem compreensivas com o nível de inglês que ela tem, de que não vão exigir dela mais do que aquilo naquela circunstância, mas ela pode de vez em quando encontrar com uma pessoa com menos paciência, né, com menos tolerância
vamos dizer assim. Mas sabe que aconteceram algumas situações que eu fico na dúvida se meu inglês que é ruim ou se é da pessoa que é ruim, sabe? Porque assim, todo mundo veio de algum lugar, então às vezes a pessoa não te entende, mas não entende por quê? Porque você não soube se expressar bem ou porque ela não tem a capacidade de te entender. Entendeu? Então já tiveram algumas situações que eu fico assim, não é possível. Aí, provavelmente ela que não estava conseguindo entender também. E a gente sabe que existem ali variados sotaques, né? Então, tem alguns sotaques que, por exemplo, eu pessoalmente acho um pouco mais desafiador de entender. Muito. Enquanto que tem outros sotaques que é bem mais tranquilo. Pelo menos para mim soa mais fácil, mais simples, né, de entender. Enquanto que outros eu tenho que me esforçar bem mais para conseguir compreender, para manter ali aquela comunicação. Eu senti, assim, eu sinto até hoje a questão da barreira da língua. Não, eu falo inglês, gente, não é que eu não falo, escrevo, leio tudo. Mas você sabe aquela coisa de você ter aquela fluência na conversa? Tipo assim, falar o inglês numa conversa por muito tempo me cansa o meu cérebro, assim. Tem uma hora que eu, tipo, você já não aguento mais falar, e isso cria uma barreira até para você criar novos relacionamentos. Também. Meu marido, como ele foi para os Estados Unidos com 17 anos, você pode imaginar que já tem 1000 anos que ele mora fora, ele tem uma naturalidade no falar. Então ele faz amigos com pessoas de outras nacionalidades, ele bate papo, ele chama as pessoas para minha casa, tipo, para ele é muito natural. Para mim não, eu sempre tenho uma tendência de fazer mais amizades com brasileiros. Porque falar muito tempo em inglês me cansa. Tem essa questão também, eu também me enquadro nessa questão de, né, nesse grupo de eu falar o inglês o dia inteiro, no final do dia eu já estou mais cansado, né? Assim, olhando para o passado, eu me sentia bem esgotado mesmo, né? Principalmente no primeiro ano de estadia aqui, que era bem difícil ter que manter ali o inglês, então foi um período bem mais desafiador com essa parte linguística. Hoje em dia é uma situação bem diferente, felizmente, eu consigo olhar para trás e falar assim, nossa, quanto eu desenvolvi, né? Mas sim, com certeza, né? Entre falar ali português o dia inteiro e falar inglês o dia inteiro, o inglês me deixa no final do dia bem mais cansado, né? Mas com relação, por exemplo, a interações, né, fazer amizades, aí eu não tenho como necessariamente colocar isso na parte linguística, porque eu já sou uma pessoa bem mais reservada, eu já tenho mais dificuldade, por exemplo, de fazer amizade mais fácil, né? E isso desde o Brasil, então é algo que só é mais uma característica pessoal, é mais do que a questão do idioma, né? Então eu tendo a ser uma pessoa mais técnica, aparentemente mais, né, profissional, ao invés de uma pessoa que é mais easygoing, né, mais tranquila de conversar, ou talvez que a pessoa perceba que eu sou receptivo para, por exemplo, uma nova amizade. Então, às vezes isso pode impedir, né, novas relações. Os seus amigos foram feitos através do Greg ou através de você, ambiente de trabalho? Tem muitos que foram na época em que a gente criava conteúdo, né, para as redes sociais, para YouTube. Já faz um bom tempo que a gente parou com isso. Então, na época a gente tinha a oportunidade de estar em alguns eventos, né, ou ter interações com pessoas que também criavam conteúdo. Então, teve muitas que foram dessa época. Teve pessoas que nos conheceram por conta disso, e aí com o passar do tempo se tornaram pessoas próximas também, né, amigos. Então eu digo que aqui no Canadá foi bastante por conta dessa parte, né? E alguns outros é mais a questão de trabalho, né? Então você conhece no trabalho, aí com aquela pessoa você tem um pouco mais de afinidade, vai tendo ali, desenvolvendo mais relacionamento. Então eu diria que muito mais a época do canal e o trabalho. Mas aqui você se envolve em esportes, tipo, eu sempre falo, todo mundo que vem aqui fala que esqui, eu fico querendo fazer mais amizade, porque é uma coisa que eu quero desenvolver e eu ainda não fui. Você se envolve com as seasons de cada esporte de cada season? Tipo, se é verão, você está no lago fazendo alguma coisa, se é inverno, você está na montanha fazendo alguma coisa. Ele não tem uma cara de atleta, não. De atleta, não. Não é de atleta, mas é de curtir a natureza, porque aqui a gente também tem essa possibilidade, né? Mas eu nunca fui, assim, muito ligado a esportes. Eu curto as diferentes estações da minha forma, né? Mas não com esportes. Então, eu concordo que você está ali presente ou participando desses tipos de eventos ou de esporte, nesse caso, isso te permite mais acesso a novas pessoas e talvez mais amigos. Mas você não faz nem o stand paddle?
Não. Sério? Eu não sei, É uma não sei nadar, delícia. então Você não sabe nadar? Eu morro de medo de esportes com água. Eu também não gosto de altura, então eu não me vejo fazendo, por exemplo, esqui. Então eu já não tenho assim muita propensão pro esporte, né? Se você quiser algum dia experimentar, vamos combinar um lago, que é o que eu mais faço no verão. A gente tem os coletes, a gente vai no rasinho. Vai no rasinho. É super gostoso. O único problema é que você cai na água gelada, entendeu? Então, se sim. tiver problema com água gelada, aí realmente complica. Não, mas aqui não tem como fugir. Não, mas é muito gostoso, porque é um momento relaxante. Eu não acho que exija físico para isso, então eu não me sinto cansada quando eu faço. Ok. Às vezes, quando dá muito vento, você sente contra a ventania um pouco mais de necessidade de esforço. Mas meu filho de 11 anos faz, magrelo assim, e é muito legal você ficar no meio da natureza contemplando aquela paisagem incrível, assim, é muito relaxante. Sim. Vale a pena. Eu comprei eu por imagino. incentivo dela, né, que ela tem o stand paddle e ela me fez uma vez. Ela tentou me colocar. Não, você não tem noção do mico, não, cara. Tipo, eu agarrava na prancha, ai meu Deus, ai meu Deus. É porque fomos nós duas numa única prancha. Só que ela não parava de gargalhar. Então a gente dando risada, se sacudindo, aí perdeu o equilíbrio, as duas puf. Vou pra água. Aí eu falei, não, vou comprar, vou tentar esse negócio aqui, sabe? Minha filha, que não é também de esporte nem nada, apaixonou. Ela apaixonou. Vai de colete, a gente começa no rasinho mesmo, ela vai... Eu só vou sentada ainda, não consigo ficar em pé. Quando eu fico em pé, tipo assim, rapidinho assim eu já sento, entendeu? Sim. Mas Stephanie, a minha filha, já tá mandando super bem. Então eu recomendo que você tente. Ah, legal. Marca um dia... Pode marcar comigo, vai ser um prazer te levar então. e te apresentar esse universo. É muito porque, gostoso. tipo assim, Porque deve ser muito mais de apreciação E da natureza do que sim. necessariamente você tá concentrado naquele esforço físico. Não, né? não tem esforço físico. Tem gente que fala, é bom pra perna, pra braço. Gente, eu fico procurando onde que tá movimentando meus músculos, assim, porque eu não sinto. Sinceramente, eu não sinto. Pra mim é relaxamento. E a prancha que ela comprou, que é a prancha do Costco, é muito estável. Ela não fica balançando, entendeu? Se você Tem umas que são meia bocazinha que é ruim, é difícil mesmo. É difícil, mas essa que ela comprou é muito boa. Que foi a mesma que eu comprei com a piano, sabe? Eu acho que com colete, então, dá pra sentir um pouco mais. Dá. Né, Inclusive e no é raso. obrigatório, No raso, é né? obrigatório com colete, porque até por segurança das pessoas é obrigatório. Então, além do colete, a prancha fica amarrada na perna. Então, até se você cair, você vai estar flutuando com coletes, volta pra prancha e vai. Você pode ir deitado, entendeu? Tipo assim, é muito gostoso. Eu prefiro muito. até stand paddle do que o caiaque, porque o caiaque, pra quem não sabe nadar, se ele vira, você fica meio enganchado ali dentro. Sim. Se for aquele caiaque que as pernas ficam pra dentro. E eu acho que o caiaque perigoso. você precisa de mais esforço físico. Isso. Você precisa. E a prancha não. A prancha você cai, você tá preso, você tá com o seu colete, você segura nela e Sim. tranquilo, entendeu? É. Você não tem risco, assim. Agora, para as crianças, por mais que tenha colete, por mais que esteja no raso, eu prefiro ir com o adulto acompanhando, com outra prancha Sim. do lado. Porque eu fico com medo, porque como os lagos são muito grandes, Deles eu tenho ficarem lá medo no deles fundo. irem e não conseguirem voltar, por falta de habilidade mesmo, Sim. sabe? Então eu sempre vou com criança do lado, ou quando é criança eu vou com adulto do lado. Então a gente vai junto, Will. Vamos junto. Eu aceito. Aceito o convite. Vamos chegar nas nossas perguntas? Vamos. É o bate-bola rapidinho, então a gente fala umas palavras, você diz o que vem na sua mente. Tá bom. Então, eu, particularmente, sempre gosto de começar pelo Brasil. O que é que o Brasil significa pra você? Eu tenho que resumir em uma palavra só? Não, Como pode você falar. quiser. Brasil. País de cidadania, muitas lembranças. Eu sinto saudade sem necessariamente a vontade de voltar. Sem a melancolia. Exato. Então é mais só ali as memórias, mas eu não me vejo mais morando lá. Eu ainda vejo bastante potencial no Brasil, como país, né, como economia, mas eu não me vejo mais morando lá, né? Pelo menos não por enquanto. Canadá. Canadá é casa, 100%. Amo esse país e justamente por amar bastante o país, eu quero o melhor para ele. Então, mesmo as diferentes frustrações que acontecem, né, porque é um país que não é perfeito, tem às vezes decisões que são tomadas, né, pelos diferentes governos que podem não ter ali encontro com as suas próprias aspirações ou aquilo que você acredita ou deseja para o país, mas de qualquer forma eu percebo que ainda existe bastante
a capacidade e possibilidade da gente melhorar e se tornar cada vez melhor, né? Como nação, como país tão diverso como é. Então eu acho que eu admiro bastante o Canadá por essa junção de tantos backgrounds, e a gente consegue ir se desenvolvendo, né, como país unido ali em objetivos, ou pelo menos princípios que são bem comuns, né, e que a gente já mantém eles como fundamentais, né, para a sociedade. Mas eu amo muito o Canadá, casa 100%, e sempre aí desejando o melhor e fazendo o possível, né, para o país ser sempre o melhor que ele pode ser. Um sonho? Um sonho? Um sonho, vamos lá. Caso, posso dizer, me aposentar conseguindo ainda assim manter uma escala profissional. Então, não diria aposentar 100%, eu não sei se consegui explicar. Eu penso nisso também, eu acho que vou morrer trabalhando. Mas seria mais eu consegui ter um excelente controle com relação ao que eu tenho de disponibilidade para trabalho, né? Então eu consegui manter ali um nível de conforto minimamente necessário, e ainda assim sem depender necessariamente daquele trabalho, mas eu desejo continuar trabalhando. Então, eu acho que você é muito jovem para pensar em aposentadoria. Eu acho que você deve ter outros sonhos aí no meio do caminho, porque assim, você é muito jovem, Will. Mas é mais uma questão de talvez aposentar mais cedo, né? Mas é que, falando assim de sonhos, tipo, aposentadoria é um deles, claro. Algum outro sonho que eu posso falar? Eu tenho um sonho que ele vai se concretizar eventualmente, né? Mas é de continuar essa progressão acadêmica. Eu gosto bastante de estudar. Atualmente eu não estou tendo tempo, né, por conta dos casos e do trabalho, né, do load de trabalho. Eu não consigo encaixar, por exemplo, full-time studies para um mestrado, e eu não gostaria de postergar um mestrado para, por exemplo, 3, 4 anos, né? Mas um sonho aí no futuro próximo é um mestrado e futuramente um doutorado, mas eu vou precisar reservar um bom tempo para conseguir isso. Então, cara, então talvez você vai entrar na área acadêmica, talvez você vire professor. Talvez. Eu acho que leva todo jeito, elegantésimo, assim, falando calmo, falando bem, acho que vai dar super certo. Eu teria que desenvolver ainda algumas outras técnicas nessa parte, né, de docência, porque eu, pessoalmente, não me vejo como professor, mas eu também, há uns anos atrás, não me via como consultor de imigração, e hoje eu trabalho com isso, então não descarto essa como uma possibilidade. Ótimo. Greg, meu parceiro de vida, é uma pessoa assim, sem, né, ali tentar ser tão sentimental, mas é a melhor pessoa que eu conheço até hoje, né? Ele tem um coração gigantesco, ele me inspira a ser uma pessoa melhor, então assim, eu só tenho coisas boas a falar sobre ele, né? Eu sou muito feliz de ter ele na minha vida. Que lindo. Como que você gostaria de ser lembrado? Como eu gostaria de ser lembrado? Falando como consultor, eu gostaria de ser lembrado como um profissional que conseguiu auxiliar, né, assim, no ponto de vista do cliente, que conseguiu auxiliar ele naquilo que ele desejava, que conseguiu talvez ir além daquilo que ele esperava, né, entregar algo além daquilo que esperava, e que se sentiu ali realmente tendo um suporte no momento que a pessoa precisou. Aí fora do profissional, eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que pôde fazer ali o bem, né, para outros, e que não deixou mágoas no caminho, né? Então, só se não foi ali uma interação que pudesse, né, ser tão marcante, mas que pelo menos ficasse aquela lembrança de o Will era uma pessoa com quem você podia contar, uma pessoa que transparecia ali ser alguém do bem. Então,
Com certeza não vai ser difícil que isso aconteça, porque você parece essa pessoa super doce, super meigo, super dedicado, super profissional. Obrigado. E hoje eu só tenho a agradecer pelo seu tempo, pela nossa conversa, foi maravilhosa, muito prazerosa. E deixou gostinho de quero mais também. Ah, que bom. Poxa, muito obrigada. Eu espero que da próxima vez a gente possa fazer com o Greg aqui, se ter estrutura também. Aqui para fazer. Que Deus abençoe você, que você continue traçando essa carreira de sucesso maravilhosa que você tem feito aqui no Canadá, fazendo a diferença na vida das pessoas. Saiba que você é muito especial, você é muito querido, viu? Obrigado, Renato, obrigado, Gabriela, obrigado novamente pelo convite, também desejo muito sucesso para vocês, cada vez mais, e espero que as pessoas possam ter aproveitado um pouquinho desse bate-papo. Com certeza aproveitaram, e eu espero vocês para a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.